Boa tarde, vamos entrando. Hoje teremos live aqui no Instagram da Aba Passo Fundo, tratando de um tema muito especial, do combate ao trabalho infantil. Nossos convidados já estão chegando. Vou publicar aqui, fixar, e já vou receber o Dr. Raul. Pediu para entrar. Olá, doutora Gracileide, bem-vinda. Doutor Paulo, boa tarde. Olá, bem-vindo, doutor Raul. Boa noite, obrigado, doutora Jamila. Uma satisfação, tudo bem? Eu que agradeço. Vamos dar uns Como é que está minutinhos para o pessoal ir entrando. Perfeito. Vídeo, áudio, ok? O vídeo está embaçado. Então, pere um De pouquinho. repente, teria que melhorar. Vamos ver que a doutora Rosiane está pedindo para entrar. Vamos chamando o pessoal aí, mandando os aviãozinhos. Boa tarde, boa tarde, doutora Rosiane. Tudo bem? Bem-vinda. Colegas, obrigada. Tudo bem? Olá, doutora Rosi. Tudo bem, Raul? Tudo O bem? doutor Francisco Malman, que participou da outra live com vocês. Doutora Gracileide também. A doutora Gracileide, que é a nossa super diretora do Acre. Show. Conheço esse espaço aí. Bem? Esse espaço lindo, conheço. Doutora Jamila, o vídeo melhorou um pouquinho? O que tu acha, Rose? Melhorou o vídeo do Dr. Raul? Ah, pra mim tá bem nítido. Ah, então tá. Tá. Eu tô com o ring light bem na minha cara aqui, daí não consigo ver direito. Tá um pouquinho mais fraca. Então vamos começando já. Coloquei ali nosso tema de combate ao trabalho infantil. Perfeito, perfeito. Em homenagem ao Dia Internacional, que é hoje, dia 12 de Doutor junho. Paolo, boa noite, doutor Paolo. Super importante a nossa Doutora temática. Tati Fortes também entrou. Ah, que legal! Diretoria da Aba Passo Fundo em peso hoje. Vamos lá, vamos entrando, vamos convidando. Já está chegando o nosso outro convidado que tomou posse ontem, já chegou discursando. Entrando aí também, ó, sobrinhada. O Matheus chegou chegando, né? Chegou chegando. Doutor Lauro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, quase boa noite, doutor Matheus. Quase boa noite. Aqui ainda tem um solzinho ainda. Boa tarde, doutora Jamila, doutora Rosiane, doutor Raul. Tudo bem, doutor Matheus? Boa tarde, doutor Matheus. Bem, muito bom ver vocês. Então tá, pessoal. Hoje nós vamos falar, eu coloquei o tema fixado ali do combate ao trabalho infantil. Hoje é o Dia Internacional, nós estamos já programando essa live há algum tempo, justamente para divulgar. Tem várias campanhas em andamento do Tribunal Superior do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que eles estão com essas campanhas já há algum tempo, no combate, na busca de combater ou reduzir cada vez mais o trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, vou dar uma resumida desse combate, de como que começou. Começou no ano de 2002, através da Organização Internacional, tratando sobre como que estava o trabalho infantil em todo o planeta. Nós temos esse problema social no Brasil bem agravado e em todo o mundo, não é só no Brasil. Depois até eu vou comentar com vocês sobre a questão da Itália, né? Como eu morei lá na Itália há alguns anos, eu tive também contato com o trabalho infantil lá na Itália. Então, esse relatório global apresentado pela OIT que deu origem ao Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, no ano de 2002, que por coincidência foi o ano de fundação da ABA,
né? Não sei se vocês perceberam essa coincidência. Não tinha percebido. 2002 também foi a fundação da nossa associação pelo Dr. Esdras Dantas, que é o nosso líder maior, que estamos aqui também representando os nossos colegas da ABA, que eu vi vários já, inclusive a doutora Adriana, que é nossa diretora da ABA em Passo Fundo, que entrou agora. Doutora Mayra também. Nos prestigiando. Vários até ali, a doutora Mayra, a doutora Adriana Rosa, que essa já estamos aguardando ela na aba há algum tempo. Vem pra cá. Vem, a intimação ao vivo. Eu quero, assim, cumprimentar vocês, dar as boas-vindas, agradecer pela disponibilidade no sábado de tarde, que eu sei que não é fácil. Todo mundo tem a família no final de semana, suas atividades que deixam durante a semana para fazer no final de semana, mas por uma causa dessas nós não podíamos deixar de fazer essa live por uma causa tão nobre. Então gostaria de agradecer ao Dr. Raul, Dr. Matheus e a doutora Rosiane pela disponibilidade de estar aqui hoje. E já vamos entrando no tema, porque o tempo é curto, tem muita coisa para nós tratarmos hoje. Sobre o compromisso do Brasil com relação ao combate ao trabalho infantil. Dentro do Brasil, como que é esse combate ao trabalho infantil? Eu quero ouvir do Dr. Matheus, já que ele está chegando, vamos dar a prioridade para os novos integrantes da ABA, para que ele diga qual que é a sua impressão, né, o que é tratado dentro do nosso país com relação ao combate ao trabalho infantil. Por favor, doutor Matheus, a palavra é sua. Boa tarde a todas e todos, né, que estão nos acompanhando. Boa tarde, doutora Jamila, né, nossa diretora. Boa tarde, doutora Rosiane Fardim, nossa diretora adjunta. Doutor Raul Melo, um grande amigo que eu tenho também da diretoria. Primeiramente, eu agradeço, né, o convite e participar desta live, né, estando ao lado de vocês, grandes advogados, debatendo um tão importante tema, né? Uma pauta que não só nós advogados, mas a sociedade como um todo deve se engajar, que é combater a exploração do trabalho infantil, né? Então, agradecer, reiterar por estar fazendo parte e debatendo esse tema. Como a doutora referiu, né, o dia 12 de junho é o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, né? Em âmbito interno, no Brasil, a Lei 11.542 de 2007 instituiu o Dia Nacional de Combate ao Trabalho. E só reforça o compromisso que o Estado brasileiro tem em erradicar o trabalho infantil, né? Diante desse compromisso, né, em razão a nossa própria Constituição, ela proíbe, né, trabalho noturno, perigoso ou insalubre ao menor de 18 anos, bem como ela proíbe todo e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, né? O menor aprendiz, que a gente diz, que é regulado pela Lei 10.097 de 2000, né, que foi uma lei que alterou alguns dispositivos da CLT, trata da questão do contrato de aprendizagem. Então, o menor aprendiz não é bem um trabalho, é um contrato de trabalho especial, que não é um trabalho propriamente dito, é uma formação técnico-profissional metódica, supervisionado e compatíveis, né, com o desenvolvimento físico, mental do adolescente que está realizando. Doutor Matheus, eu vou lhe interromper porque eu estou vendo essa imagem turva. Não sei se os colegas também estão vendo a imagem turva. Também. Acho que o doutor vai ter que sair e voltar em outro sinal da internet. De repente, até o 4G seja melhor. Tá, só um minutinho então. Daí eu vou passar a palavra para o doutor Raul para falar sobre essa questão da regulamentação no Brasil do combate ao trabalho infantil, como que é feito, desde o início da regulamentação e como que é a questão do trabalho infantil no Brasil. Doutor Raul, por favor. Bom, Jamila, Matheus e Rose, é um prazer estar aqui conversando com vocês e com todos os convidados que estão entrando aqui, né? Pessoas que nos são muito caras, né? Colegas, familiares, amigos. Curiosamente, você falou que hoje, final de semana, deixamos nossos afazeres, né? Hoje aqui no Brasil é Dia dos Namorados. Então, após a nossa live, certamente cada um de nós terá um compromisso diferente. Porém, no mundo todo,
e também no nosso país, né, que foi regulamentado, como o Matheus contava ali em 2007, foi instituído então o dia, aqui no país, então o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, e no mundo todo, hoje é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E vindo de fora para dentro, então, né, nós tivemos uma surpresa desagradável, né? A doutora Jamila comentou que em 2002 começou a fazer essa análise, essa contagem, essa verdadeiro pente fino para saber como é que estava realmente a situação do trabalho infantil no mundo, né? E nos últimos 20 anos, graças à informação, a esse tipo de evento que estamos fazendo aqui também, que ele visa socializar a informação, né, levar luz a esse tipo de tema tão delicado, o trabalho infantil vinha, ao longo dos 20 anos, caindo no mundo. Então, nas últimas 2 décadas, vinha diminuindo o trabalho infantil. Porém, um dado assustador, até alarmante, nos chama a atenção, que o ano passado aumentou, disparou, né? Não sabemos exatamente, mas tudo indica que tem a ver com a pandemia, né? Tudo indica que tem a ver com a pandemia, por quê? Por exemplo, agora trazendo aqui para dentro, para a economia interna, né? No nosso país, nós sabemos que nós temos, exemplificando aqui, muitos idosos que são os provedores do lar. Um idoso carrega toda uma família junto com ele. O idoso morreu de Covid. Ninguém mais proveu aquela família. Aquela família ficou desassistida. Vai todo mundo trabalhar, inclusive as crianças, né? São muitos O doutor Matheus falava muito desdobramentos bem ali também. que a Covid É traz, muita né? coisa. Muitos É muita coisa, desdobramentos. né? Assim, o trabalho infantil, ele é caracterizado com o trabalho até os 16 anos de idade. Só que dos 14 aos 16, pode excepcionalmente, através da modalidade de aprendiz, né? Excepcionalmente. E um detalhe, e aí quando nós subimos um pouquinho mais a régua, né? Dos 16 aos 18, tem ainda algumas situações em que o jovem, adolescente, que ainda não é adulto, que ainda não tem 18 anos, não pode trabalhar, né? Ele não pode, por exemplo, participar de operações insalubres, né? Trabalho noturno não lhe é permitido e trabalhos perigosos. E até os 14 anos de idade é totalmente proibido o trabalho. Por quê? Porque criança tem que estudar, criança tem que brincar, ser amada e ser protegida. Vou passar a bola para vocês um pouquinho, me deu sede. A pandemia, com o fechamento das escolas, também foi um dos motivos que incentivou ainda mais o trabalho infantil, pois as crianças estão liberadas da escola e estão em estado de vulnerabilidade. Podem ser utilizadas mais nesse período de pandemia para o trabalho infantil, e isso acontece muito. Até o Dr. Paolo fez uma pesquisa junto à Comissão Nacional de Direitos Sociais e nos compartilhou falando sobre isso aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sei se a doutora Rosiane chegou a ler essa... Eu vi esse estudo do Dr. Paolo. Infelizmente, são números tristes, né? Para a gente apresentar hoje. Uma live muito feliz, não é um comunicado muito feliz, é um alerta mesmo, né? Antes mesmo da pandemia já era crítica a situação. E eu confesso que eu mesma me chocou essa realidade do Rio Grande do Sul estar entre os 3 piores, sabe? Nós que nos dizemos tão educados, um estado mais evoluído, mais rico, não é por aí, né? E pois é, eu fiquei chocada também. Achei super interessante o trabalho do Dr. Paolo, ele está de parabéns. Quem tiver interesse, segue lá as redes sociais da aba Sul, aba Passo Fundo, aba Direitos Sociais, que vale a pena ver tudo. Sim, até o nosso diretor da aba Rio Grande do Sul entrou agora, o Dr. Thiago Kidrick. Muito bem-vindo, é um prazer. A gente fala trabalho infantil.
A palavra trabalho por si só já está errado, né? Não é trabalho, é exploração. Criança não trabalha, né? Criança tem que brincar, criança tem que estar na escola. Uma das coisas que está nesse relatório, que se instiga, que se estuda, é o retorno das escolas para isso, né? Uma criança fora da escola, ela vai estar fazendo o quê? Vai estar ajudando a família, justamente isso, né? Com certeza. E os números E essa exposição dela, Rose, essa exposição dela vai dar aso a quê? Exploração sexual, né? Maus tratos, crimes então tipificados no ordenamento penal, né? Exatamente. Mas que, como a mão de obra da criança é barata, acabam... E aqui também os números de acidente de trabalho, que não deveriam ocorrer com crianças, é enorme. Eu nem sabia, mas por dia, em torno de 7 acidentes por dia, que isso? Muitas com amputações, enfim, acidentes graves mesmo. Incrível. A maioria está onde? 70% está no setor agrícola, né? Olha, conseguimos recuperar, doutor Matheus. Acabou a imagem. A doutora Peço Gracileide perdão pelo colocou imprevisto. aqui que o MPT tem uma cartilha que divulga uma campanha de combate ao trabalho infantil, que isso é muito importante. Essas cartilhas ajudam bastante. Essa cartilha fala toda em trabalhos que são permitidos, que não são permitidos, a legislação, onde denunciar, programas, o que é o trabalho infantil, né? Que a gente também não pode ser hipócrita, porque a gente ouve falar aí, infelizmente, quando cai na mídia alguma situação de uma criança trabalhando. Tem ou não tem a famosa polêmica, antes trabalhando do que está se drogando? Né? Isso não pode ser considerado normal, não é isso. Política pública tem que estar aí para isso, educação tem que estar aí para isso. Ela não tem que estar trabalhando? Não, isso não pode ser normalizado, né? E isso me deixa um pouco indignada. Verdade. Estou chamando aqui os colegas para virem nos prestigiar. Quem ainda não chegou, vamos chamar aí. O vídeo do Matheus está travado para mim aqui. Ai, travou. Eu acho que ele não entrou. Não, ele entrou e acabou caindo, travando o vídeo dele. Pois as consequências, doutor Raul, que são muito importantes a gente colocar para a nossa público que estamos assistindo. Tem algumas situações estranhas, assim, né? Por exemplo, antes da pandemia, 2019, portanto, aqui no Brasil, a gente tinha aproximadamente, e isso é assustador, como disse a Rosa há pouco, né? 1.800.000 crianças e adolescentes nessa situação. Tu imagina uma criança pequenininha numa carvoaria, por exemplo, num bar, em lugares piores ainda. E me chamou a atenção, ontem à noite, enquanto eu viajava, sintonizei o rádio, ele estava dando um jornal, a Voz do Brasil até inclusive, e o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, o secretário Maurício Cunha, ele relatou que durante a pandemia, em 2020, as denúncias na Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que é o Disque 100, esse número é muito importante, aliás, se alguém ficar sabendo de alguma situação, Disque 100, né? E também pode informar para a promotoria, para o MPT, para o Conselho Tutelar, né? Mas enfim, o Maurício Cunha... Para denúncia, Disque 100. Disque 100. Ele informou um dado assim, até chocante, estranho, né? Que não estou duvidando, mas eu acho estranho para a realidade. Ele disse que caíram as denúncias o ano passado. Caíram em torno de 60%. Que sempre assim, até 2018 eram aproximadamente 6.500 denúncias anuais, né? E em 2020 teria ocorrido uma diminuição de 60% das denúncias. Então, assim, é um dado estranho porque no mundo todo aumentou, né, o trabalho infantil. No Brasil também, se eu não me engano, a Unicef fez um estudo que teria aumentado também nesse período agora de pandemia.
e muito se explica, né, conforme nós já conversamos antes, né, mas são alguns dados assim estranhos. Não sei se talvez o algoz esteja mais perto dali da comunidade e tal, e as pessoas acabam ficando com medo, ou então algum dado positivo também, como o auxílio emergencial, talvez tenha auxiliado essas famílias e daí as crianças talvez não tenham que ficar tão expostas, né? Mas tivemos esse dado curioso, um dado até que destoa com o que se tem, né? Verdade, até o doutor Paulo colocou ali que o centro de Passo Fundo estavam cheios de crianças vendendo gomas. Perfeito. Como aumentou, né? Tu vê no há poucos minutos atrás, antes da live, eu passei no 7 de setembro, tinha uma mãe com um bebezinho de colo, uma outra bem pequenininha, grudada a ela, e uma maiorzinha oferecendo doces. E assim, corta o coração da gente, né? Porém, se tu comprar daquela criança, tu vai estar incentivando o trabalho infantil. É duro, né? É uma realidade difícil, muito difícil. Mas aquela família tinha que ser acolhida pelo poder público de alguma forma. Para que a gente não ficasse também nessa dualidade de sentimentos, né? Sim, verdade. A gente não tinha que ver a situação, né, dessas crianças assim, né? A gente tinha que ver criança na escola, brincando, enfim, se profissionalizando quando pode, né? Isso aí só cria a nossa sociedade cada vez vai caindo, né? E é o interesse de todos nós, né? Isso aí. Sabe que eu achei bem interessante que a campanha mundial, vocês sabem por que é aquele catavento colorido? Vocês chegaram a ver o porquê daquele símbolo? Não, isso eu não vi. Eu não sabia. É um catavento colorido, né? Várias cores. Sim. As cores representam a alegria que tinha que ter em toda criança tinha que ser alegre, brincar, estudar, ter amor, ter família, ter uma base, né? E o catavento significa essa sinergia constante de a gente estar sempre tendo que trabalhar políticas públicas, educação constantemente para combater essa exploração, né? Verdade. Doutor Raul, manda um WhatsApp pro nosso convidado, o doutor Matheus, ver se ele não vai entrar, o que houve? Eu acho que ele está tentando logar, só que eu acho que está com problema na internet mesmo. Pois é, porque ele não está nem nos assistindo para eu enviar o convite. Ele teria que entrar para eu poder chamar ele. Reiniciar, né? Manda um WhatsApp para ele. Diz para ele, olha... Manda um WhatsApp, porque eu não estou conseguindo aqui. Eu tenho medo de derrubar a nossa live. Deixa eu ver se eu não consigo daqui. Eu estava comentando no início com vocês sobre as dificuldades que eu pude ver na Itália também. Não é só nos países subdesenvolvidos, mas nos países desenvolvidos acontece muito trabalho infantil. Na Itália, por exemplo, temos muitas comunidades que habitam de chineses na Itália. Eu morei por muitos anos em Firenze, que é a capital da Toscana, e bem do lado de Firenze tem a cidade de Prato, que é onde tem o maior número de chineses fora da China, de habitantes chineses fora da China. Então, lá eu pude presenciar assim, o trabalho infantil dessa comunidade chinesa de forma muito forte, muito constante. As crianças trabalhando junto com as famílias em pavilhões enormes, fazendo nesses pavilhões que eu visitei produtos de couro, bolsas, carteiras, cintos, ajudando na fabricação desses produtos. E era um trabalho assim sem praticamente intervalo. Eles tinham tudo ali naquele pavilhão, ali para se alimentar, para dormir. Então eles trabalhavam 18 horas por dia, todos os dias, e as crianças trabalhando juntos. Então é muito impactante ver esse tipo de situação, de presenciar, e a gente acha que é só nos países mais pobres que acontece, mas não, é em todo o planeta essa
questão, né, do trabalho infantil muito forte, como a Andrea colocou ali, da escravidão moderna, e é muito triste realmente esse aumento. Isso é recente que eu presenciei, então, e cada vez mais, e na China é muito comum também. Os chineses, eles aproveitam muito das crianças. Eu vou pegar essa deixa que a... Não é só Pode em falar, países Rosa. mais pobres. O relatório fala a nível mundial, né? São 160 milhões de crianças no mundo nessa situação. Meu Deus. Eu vou pegar uma deixa que a minha eterna namorada, Andréia, minha esposa, ela escreveu Escravidão Moderna, né? E aí eu me lembro de uma outra situação, né? Nós falamos assim que tem um dos piores tipos de trabalho infantil também ocorre em alguns lares, né? São crianças, por exemplo, que cuidam de idosos, né? Imagina uma criança cuidar de um idoso, uma criança fazer comida, né? Eu acho que o Dr. Matheus está conseguindo entrar agora. Ai, Mas em alguns casos, até eu sei de um caso que uma madrinha, por exemplo, pegou uma criança para levar para casa, isso há muitos anos atrás, que era para a criança sair do interior e estudar na cidade, né? Só que, na verdade, a criança com 11 anos, 12 anos, acabou cuidando dos filhos da madrinha e cuidando da casa da madrinha. Estudou muito pouco. Então, isso daí é uma condição semelhante à escravidão. A pessoa está ali por comida e casa, né? Por comida e moradia. Quando muito ainda, e quando muitos ainda não sofrem abusos sexuais por parte lá dos supostos tutores, né? Padrinhos, entre aspas, né? E é importante dizer também que trabalho nas casas, né? Esse trabalho infantil no âmbito dos lares trabalho doméstico não se confunde com afazeres não se domésticos, né? Não se consume com... confunde, né? Pode lavar O uma que louça até, também, né? claro, que é até muito saudável, né? Muito saudável. Arrumar a própria cama, né? Tem algumas outras situações da criança ter contato com a natureza, no jardim e tal, enfim, isso daí é saudável até e ajuda a organizar até importante. a casa. Salve, doutor Matheus. Está Opa, estabilizada a tua Só. imagem. Tá melhor agora? Perdão Tá pelo estabilizada a problema imagem. técnico. Perdão pelo faz inconveniente. parte. Faz Tava parte ao travando uma vivo, cara. batalha. Tava travando uma batalha com a internet ali, com o modem, para ver se voltava. Nem o 4G tava colaborando. Então Eu agora... estou aqui no meu escritório novo, que a gente inaugurou ontem. E daí eu também me preocupo com a internet, que eu não tenho muito ainda costume de fazer lives daqui, mas está tudo bem, deu certo. Tá segurando. Tá segurando, viu, doutor Matheus? Então agora nós queremos lhe ouvir. Já estamos há meia hora aqui falando, nós, e o doutor Matheus ainda não pôde se manifestar. Por favor. Pedir novamente, reiterar as desculpas pelas falhas técnicas apresentadas, né? E daí eu consegui ouvir ainda alguns pedaços ali, quando eu estava tentando entrar novamente na live. Eu vi que o Dr. Raul comentou da questão dos dados, que nós vínhamos numa queda no número do trabalho, né, do trabalho infantil, conforme a pesquisa anterior do IBGE. Entre 2016 e 2019 houve, de fato, uma queda de mais ou menos 17%, mas agora parou, né? Em 2020, a gente não sabe se é em consequência própria da pandemia, mas nós já estamos começando a repensar, né, essa nossa evolução em combater o trabalho infantil. A gente não sabe se só foi por causa da pandemia ou se tem outras coisas anexas. Deduzimos que seja mesmo, porque a pandemia gerou reflexos na economia, fechamento de escolas, que isso, querendo ou não, estimulou um pouco as crianças a, né, irem para o trabalho. Mas o principal é a questão da economia, né? A gente sabe que a gente vive num país que tem uma severa desigualdade econômica e acabam que as crianças trabalhando para complementar a renda em casa, né? Só que a gente tem que ter ciência, assim, agora, fugindo um pouco de dados objetivos, mas indo mais para o lado subjetivo da questão, né? Que crianças, elas não são seres prontos.
né? Elas são seres em formação, que elas precisam experienciar e experimentar situações. Estão me ouvindo bem? Não está duplicando o áudio? Sim. Tá. Sim. Tranquilo. Elas precisam experimentar situações que sejam compatíveis com o seu discernimento atual. Dessa forma, elas vão aos poucos construindo sua personalidade, desenvolvendo seu intelecto, moldando seu comportamento. As crianças que são submetidas ao trabalho infantil, elas queimam todas as etapas da vida. Elas são forçadas a um amadurecimento precoce que não estão física nem mentalmente preparadas para assumirem, né? Então, elas são privadas de experiências próprias da idade, como brincar, estudar. Troca-se o lápis e o caderno, amarelinho o jogo de bola, por assim dizer, por responsabilidades que extrapolam, né, a alçada do... Acho Isso, que caiu ela... novamente. Mas que tema é importante. Caiu Melhorou. novamente? Agora retornou. Minha internet está oscilando hoje. Eu peço novamente perdão, porque é um... Não se preocupe. Ela funciona 100%, segue o baile. A semana inteira, né? Não, então, retomando ali, né, elas acabam assumindo responsabilidades acima do que estão preparadas para, de fato, com atividades inadequadas para a estrutura física e psicológica, né, exposta a riscos, à saúde, segurança, e isso certamente vai refletir em vários aspectos da vida. Então, aqui a gente não só fala de danos físicos, como a própria doutora Rosiane comentou, de crianças mutiladas, né, por exercer algum trabalho perigoso, mas danos de ordem mental, psicológica, por assim dizer, em razão da queima de etapas, da supressão da infância, que irá repercutir no próprio comportamento da criança, né? E será refletido quando ela for constituir uma família, ou nas próprias relações e convivências dela em sociedade, né? E outro ponto muito interessante que a doutora Rosiane levantou, que nós temos, infelizmente ainda, uma triste cultura no Brasil de aceitar o trabalho infantil sob falsas premissas, que precisam urgentemente serem desconstruídas, né? Por um basta qualquer tolerância à exploração infantil. A gente ouve muito falácias do tipo, que nem a própria doutora Rosiane arguiu, é melhor trabalhar do que ficar na rua mendigando, cometendo crimes ou usando drogas. O trabalho infantil, ele não pode ser tido como medida de prevenção à criminalidade. E aqui eu até peço licença aos colegas criminalistas, né? Mas o trabalho infantil, ele não pode ser tolerado sob essa falácia de ser um instrumento de prevenção geral criminal. Até porque não há nenhum estudo concreto que relacione uma coisa com a outra. E todos sabemos da importância da infância na construção da personalidade e no desenvolvimento da criança. E isso vai se refletir quando ela for adulta, né? Outra premissa que diz que o trabalho forma o caráter do homem, logo será bom para a criança. O caráter da criança é formado conjuntamente com o desenvolvimento da sua própria personalidade, que é através da educação, da frequência escolar, das responsabilidades condizentes com a sua faixa etária, do contato familiar, das brincadeiras com os amigos, né? Ou seja, das experiências da infância. O trabalho precoce tolhe todas as vivências que a criança teria, né, adequadamente. Outra premissa também, que isso ocorre muito e a gente ouve, né? Eu trabalhei quando criança e me tornei uma boa pessoa. Muitos utilizam a sua própria história para justificar benefícios do trabalho infantil de outrem. Só que a gente sabe que uma premissa que cabe a um não significa que vai caber a outro. Que bom que não te prejudicou, mas não significa que não vai prejudicar aquela criança que está ali sem estudar e desempenhando um trabalho que pode ser perigoso ou um trabalho insalubre, enfim, que não é compatível com o discernimento atual dela. E também tem um último triste argumento, claro que tem muitos outros, mas eu citei assim os principais, ao meu ver, que a gente ouve muito. Crianças pobres devem trabalhar para ajudar suas famílias. Aqui nada mais é do que um preconceito velado por parte de camadas mais abastadas da sociedade, né? E isso, na verdade, acaba por fomentar, né, ainda mais o abismo social. Porque enquanto crianças de baixa renda deixam os estudos em segundo plano para trabalhar e ajudar em casa, as crianças, né, de famílias com melhor poder aquisitivo adiam cada vez mais a sua entrada no mercado de trabalho, dedicando maior tempo aos estudos, se aperfeiçoando. E a gente sabe que
terão melhores oportunidades naquelas profissões que exigem um maior conhecimento, né? Então, isso torna por aumentar ainda mais o abismo da desigualdade, né? Por assim dizer. E eu também preciso mencionar ali, quando eu estava falando anteriormente, antes de cair, infelizmente, o meu sinal, que eu estava comentando das leis que o Brasil tem o ECA também, que veda todo e qualquer trabalho para menor de 14, as disposições constitucionais, embora nós tenhamos esse compromisso, né, e nós temos uma lei rigorosa no sentido de proibir veementemente, né, o trabalho infantil, ainda não há, né, a exploração do trabalho infantil ainda não foi tipificada como crime. Não é crime, não existe crime. É proibido. Mas é como se for aquele meme, infelizmente eu vou trazer aqui, mas é proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Tem a proibição, mas não é um crime ainda. Eu até peço perdão pela... né, Matheus, nesse sentido, Isso. Engavetado. Tem o projeto de lei... Enquanto o trabalho infantil não for tipificado, nós vamos ter que buscar lá no tipo individual de cada situação para ver se cabe como crime, como daí no caso lá na exploração sexual, né, os maus tratos, e para por aí. Essa exposição do Dr. Matheus, que bom que nós lhe convidamos para participar da live e que o doutor conseguiu entrar. Isso tudo que o Matheus foi falando, como faz sentido, né? Essa perpetuação assim da pobreza, da exclusão, né? Social que a gente vê, né? Da exclusão que tem mesmo na vida. Eu quero cumprimentar a doutora Paula, que ela participou com vocês na outra live, isso? Ela está presente, nos prestigiando. Também... Doutora Gabriela Dutra também. Isso, temos vários amigos, colegas da ABA participando. Eduardo Bresolim, um amigo. Essas colocações que o Dr. Matheus nos colocou é muito importante, dessas crenças que infelizmente fazem parte da nossa sociedade. São crenças limitantes que desde muito cedo já é passado para as crianças, principalmente dos antigos, dos avós, que começaram a trabalhar muito cedo e acham que isso é uma coisa normal, que o trabalho infantil é uma coisa saudável, normal, e isso não é verdade. E eu quero aproveitar o gancho daqui do comentário da Andreia, que é a excelentíssima esposa do Dr. Raul, que ela falou a importância das políticas públicas voltadas à infância, principalmente nas camadas mais necessitadas. E eu quero ver o que o Dr. Raul acha, a doutora Rosiane, de quem que é a culpa maior? É do governo, que não tem políticas públicas, ou é da sociedade, que incentiva esse tipo de trabalho infantil, que acha que é comum? Qual que é a opinião de vocês com relação a essa questão da divisão da culpa entre sociedade e Estado? Eu acredito que até pode dividir a culpa, mas eu ainda acredito que é o poder público o maior culpado. Ele, além de não investir, ele congela investimentos na educação, né? Então, por si só, é por isso que a mentalidade do povo continua desse jeito, né? Minimizando, normalizando esse tipo de situação. Tem uma situação muito legal que eu vi essa semana agora. Foi sancionada uma lei que nas escolas vão falar sobre Maria da Penha. É lei agora. Chegou o mês de março, vão falar sobre Maria da Penha nas escolas. Assim, ó, fantástico, fantástico. Tá? O mesmo poderia acontecer com o trabalho infantil, né? Que vire obrigação de entrar no currículo regular das escolas, né? No momento que for obrigação, for obrigatório, isso daí talvez seja debatido, né? Lá, diretamente no foco, e criança pode ajudar a denunciar, né? E criança pode crescer com essa ideia, né? Não vir a ser um empresário que vai fazer isso. Talvez saiba de algum amiguinho que parou de estudar. A criança às vezes fica sabendo dessas peculiaridades, né? E a criança que começa a trabalhar cedo, ela não vai conseguir evoluir economicamente
São raríssimos casos, como o Matheus falou, ali são raríssimos casos. É um caso pontual que outro no mundo. A maioria vai acabar se nivelando por baixo. Por quê? Ela não estudou o que ela poderia ter estudado. E hoje, sem estudo, não se vai a lugar algum. Se já é difícil com estudo, sem estudo fica ainda pior. Ainda, nós temos outros dados alarmantes, assustadores, que uma criança, ela sofre 6 vezes mais acidentes de trabalho do que o adulto. Então, para cada adulto que se acidenta, tem 6 crianças lá acidentadas. Tu imagina que ela não tem cognição, ela não tem ainda condições psicológicas, físicas para exercer certos tipos de trabalho. E elas estão ali. Quem tem que prover a sua subsistência, quem tem que prover o lar é o pai e a mãe. O pai e a mãe têm que prover o lar. Porém, muitas vezes, eles vêm já de um ciclo vicioso em que eles também trabalharam enquanto crianças, e isso se perpetua de geração em geração. Precisamos urgente, cada vez mais ter incentivos e políticas públicas voltadas para essas famílias, né? Para resgatar essas pessoas, para ir direto lá na veia, na sociedade, né? O que está acontecendo? Onde é que tem uma família? Vamos identificar. Identificamos, vamos resgatá-las. E aí a nossa discussão iria muito longe, porque nós precisaríamos falar de emprego, qualidade, treinamento aos pais. Se o pai galgar níveis melhores de emprego, ele vai poder suprir todas as necessidades da família dele. Ele vai poder pagar as contas da casa, a mãe vai poder pagar as contas da casa, a criança vai poder estudar. É duro, é muito triste a gente pensar assim, né? Mas sozinhos eles não saem dessa. Sozinhos eles não saem. Doutor Matheus. Não, complementando, né, tem de fato 2 projetos de lei para tentar tornar crime, né, a questão da exploração infantil, que é o 6895/2017, que pretende acrescentar o artigo 207A ao Código Penal, e tem um PL 445520, que altera o ECA. Mas a gente sabe que não adianta só ter uma proibição. É que nem, complementando o que a doutora Rosiane falou, o que o doutor Raul falou, a gente precisa ter de políticas sociais concretas. Precisamos de atitudes proativas. E isso, infelizmente, nós não estamos vendo na prática acontecer. Pelo contrário, nós estamos vendo cada vez mais serem cortados os recursos destinados a políticas sociais. Então, infelizmente, essa situação ela não vai parar de um dia para a noite. Ela vai precisar de atitudes, vai precisar de comportamentos proativos tendentes a reduzir o trabalho infantil. Não adianta punir, não adianta prever, é proibido, se não tiver nada concreto no sentido de realizar, né, o que se propõe, o compromisso que o Estado brasileiro tem de combater o trabalho infantil. Então precisamos de políticas assim. Dois pontos então, Matheus, aproveitando esse teu gancho. O Brasil se comprometeu em até 2025 erradicar o trabalho infantil. Né? Então, bora lá, né? Tem que ser incentivado, tem que ser assim, catalisado o que está se fazendo. Porque até 2025, neste andar, não erradica. Tá? Outra situação também muito grave, assustadora, é que mundialmente, até 2022, tem uma previsão de que quase 9 milhões de crianças adicionais, fora essas que já estão, acabarão entrando no mercado de trabalho. Acabarão indo para o trabalho infantil. Mais 9 milhões de crianças no mundo. Essa é a previsão. Que horror. O que pode ser feito para começar a divulgar? Divulgar o Disque 100. Se alguém souber, até na escola pode denunciar. Né? Hoje em dia, a diretora da escola, os professores têm esse treinamento, essa expertise para levar adiante uma denúncia. Né? Eles acionam o Conselho Tutelar, o Ministério Público, enfim. Mas é preciso que as pessoas denunciem essa situação.
Se for ver, Nossa, essas campanhas são bem recentes, né, doutora Rosiane? Não tem assim há muito tempo, a gente não vê. Eu acho que então, a gente realmente está vendo uma 2002 foi um agora, né? marco. Essa semana que foi mais alusiva, justamente por causa do 12 de junho, né? Que a gente está vendo. E agora a gente tá tendo, tem muita gente que não tinha nem conhecimento do Disque 100, que o doutor Raul falou, né? A cartilha que a doutora Gracileide nos falou do MPT, tá ali, é só botar no Google ali, tu vê o que que tu faz, o que que pode, o que que não pode, números, enfim, informação tem, né? É a gente que tem que se mexer um pouquinho também aí e cabe a todos nós tentar mudar esse número até 2025, eu não acredito, né, doutor Raul, mas que seja ainda enquanto estamos aqui. Eu vi que o doutor Rodrigo Trindade fez uma postagem hoje no Instagram, não sei se vocês viram, um cartaz, combate ao zero trabalho infantil. Achei muito interessante essa manifestação. Eu sou uma admiradora do trabalho do Dr. Rodrigo Trindade. Acompanho ele, é Revisão Trabalhista, o Instagram dele, para quem não segue ainda. E ele está sempre engajado nessas causas sociais. Vamos já indo, então, para a nossa última rodada, já para a finaleira dessa live. Temos 10 minutos para encerrar. Vou começar pela doutora Rosiane, primeiras damas. Suas últimas colocações, doutora Rosiane. Gente, eu espero ter contribuído um pouquinho. A intenção era fazer um bate-papo de alerta mesmo, né? Não são números animadores, é uma triste realidade para se debater hoje, mas eu acredito que foi uma live necessária, importante e que deve ser levada adiante por aí, né? Que não fique só nesse debate, que todo mundo perceba, comece a se perceber do que tem que fazer e desses estigmas que a gente tem, que o doutor Matheus tanto comentou aí, né? Que se reflita sobre isso, faça alguma coisa. Eu agradeço por estar aqui com vocês. Olha, um grupo seleto que nem esse é uma honra. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Foi excelente. Eu agradeço a todo mundo que entrou aí, nos prestigiou e que prestou atenção no que a gente tem a falar, que possa levar adiante. E terminando aqui meu agradecimento, um excelente final de semana para todo mundo. E depois esqueçam um pouquinho os números ruins e aproveitem o Dia dos Namorados. Beijo para todos. Verdade. Vamos seguir então a ordem, doutor Matheus. Quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar ao lado de, como eu digo, e reitero, e é sincero, brilhantes advogados, né, são grandes nomes da advocacia, então é uma honra estar aqui debatendo tão importante tema, que é uma preocupação de todos. Porque a gente sabe que as crianças, né, é aquele jargão popular, são o futuro de amanhã. Então a gente precisa dar uma maior atenção a elas precisam estudar, elas precisam brincar, elas precisam experienciar e ter a sua infância plena, efetivada. Então eu quis trazer algumas informações. Infelizmente eu peço agora desculpas pelos problemas técnicos que eu apresentei aqui na minha internet, acabei caindo e fiquei tentando voltar e demorei um pouco, perdi um tempo. Mas eu lhe chamando ali, venha, doutor Matheus. E eu tentava ali, não, quero voltar, mas não conseguia. Enfim, né, pedi novamente, reiterar, principalmente a quem estava nos acompanhando, que eu sei que fica uma situação chata, meu perdão por ter tido esse problema, né? Mas eu quis trazer os dados, a questão que o nosso país tem uma preocupação, né? Mas ela se restringe a apenas proibir ali, proíbe, mas ainda não tem uma punição severa para o que acontece e nossas políticas sociais, infelizmente, elas estão enfraquecidas. Então, nós temos que aliar todo esse nosso compromisso, que é a nossa Constituição, que é o ente, né, que tem concreto, aliar a uma punição rigorosa e também uma política que faça tudo isso se tornar concreto. Porque não é uma preocupação de um ou do outro, é de todos nós, é da nossa sociedade. Então, quero dar meu boa noite a todos, agradecer novamente a oportunidade e aproveitem o Dia dos Namorados hoje, né? Aproveitar que está friozinho, abrir uma garrafa de vinho, né? Comer alguma coisa especial, cozinhar feito em casa ou encomendado, o que importa é estar comemorando.
Boa noite. Isso aí. Obrigada. Agora eu fiquei com medo, fiquei preto aqui. Vocês viram que eu estava sem imagem? Foi só um segundo. Só um pouquinho. Eu acho que Então, inverteu assim, a câmera. eu fiquei com medo aqui, eu mexi. Então, assim, agora eu vou passar para o Dr. Raul, para nós encerrarmos. É muito difícil falar depois dessa turma toda aí, né? Mas reitero, agradeço primeiro o que vocês falaram com respeito a nós, né? Mas a honra é toda minha de participar dessa live com vocês, com os convidados que entraram também, com as pessoas que interagiram. Como é gostoso, né? Quando as pessoas interagem, né? E acabam nos trazendo dados até para a gente continuar a nossa explanação. Mas acredito que esse tema foi muito importante na nossa live. Fiquei muito feliz da gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Tenho certeza que todos nós também aprendemos, né? Eu tinha um professor muito querido que dizia que quando a gente está ensinando, na verdade, nós estamos aprendendo, né? E conversar um pouquinho. A doutora Darina entrou também, está interagindo conosco. Um abraço para ela também. Colega sócia do Dr. Matheus. Mas enquanto tiver uma criança nessa condição, nós não podemos comemorar dado algum, né? Então, o nosso objetivo é grande, é macro, e nós temos que, nesse caso, nós temos que pensar alto mesmo, né? Nós temos que tentar resgatar essas crianças. Resgatar, acho que essa é a palavra. Porque elas estão vitimadas, elas estão fragilizadas, elas estão numa situação... Qual é a criança que não gostaria, que não preferia estar brincando? Né? O doutor Matheus falou antes ali, brincando com a pipa, amarelinha, jogando bola, enfim... Qual criança não gostaria de poder brincar de boneca, brincar de carrinho? Imaginem só a dor para essas crianças que elas perdem amanhã, que poderiam estar estudando, trabalhando, se mutilando, sofrendo acidentes terríveis. Acho que nós temos que pensar um pouquinho nisso, né? Olhar um pouquinho para o lado, ver o que está acontecendo aqui na nossa realidade. Até porque os estados do Sul tem uma incidência muito, muito grande. Em todo o Brasil acontece, em todo o mundo acontece. Mas nos estados do Sul, que são estados ditos mais ricos, né, é onde mais tem incidência de trabalho infantil. E reitero, enquanto tiver uma criança nessa situação, nós não podemos descansar, nós temos que continuar trabalhando, combatendo esse tipo de situação lamentável, triste, dolorida. Desejo a todos um ótimo final de semana, um feliz Dia dos Namorados, aproveitem bastante, né? E vamos lá. Adorei participar com vocês. Muito obrigada. Foi linda realmente a nossa live. Um tema muito importante e necessário de ser debatido. A gente se disponibilizou a estar aqui hoje, participando desse grande projeto de apoio ao combate ao trabalho infantil, que é fundamental a gente se manifestar, não podemos ficar calados como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente tem que fazer a nossa manifestação nas redes sociais, cumprir com o nosso legado de advogados na busca de igualdade, de justiça social. Eu, como trabalho com o direito do trabalho, então eu tenho diariamente essa busca, esse meu trabalho ele é incansável pela defesa dos direitos sociais e, no caso das crianças, mais ainda, né, que nós temos que proteger ainda mais as nossas crianças. Muito obrigada a todos por terem aceito novamente, reitero meu agradecimento de sábado à tarde se disponibilizarem a participar em prol, né, de uma causa maior. E a aba Passo Fundo fica muito feliz com a participação de vocês, dos nossos diretores e do Dr. Matheus, que agora integra junto essa nossa família, que é a aba. Convidamos a todos que ainda não participam da aba, que venham participar, que nos sigam nas redes sociais da aba nacional, também o YouTube da aba nacional, que nos prestigiam e venham conhecer mais a aba e venham participar dessa grande fábrica de amigos e de líderes que é a aba.
Muito obrigada a todos os colegas, a doutora Adriana, a doutora Gracileide. Eu vi muitos colegas da ABA nos prestigiando. Muito obrigada. E como doutor Raul, vamos aproveitar, então, o Dia dos Namorados agora. Um abração a todos. Abração, pessoal. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. A próxima. Boa noite. Até. Tchau. Até mais. Boa noite. Até mais. Muito Boa noite. obrigada. Até mais.